Olá pessoas, vamos para mais uma aula, né? Antes de qualquer coisa, como eu sempre falo em todos os vídeos, para vocês se concentrarem melhor, vocês precisam de um ambiente calmo, ok? Ou seja, escolham um lugar que vocês podem sentar, trazer o material para perto, peguem o livro didático de vocês, o caderno de vocês, o estojo, tá bom? E anotem, tá? Façam observações, escrevam alguma dúvida que vocês tiverem, vai anotando tudo, ok? Vamos lá. A aula de hoje, de posição textual, vai ser sobre discurso. Como assim discurso? A gente já tinha trabalhado em sala de aula o texto narrativo, não é? E a gente lembra que o texto narrativo ele tem um discurso. E na verdade a gente vai ver que tem 3 tipos de discurso. Como assim discurso? Discurso seria as falas dos personagens e as orientações que o narrador dá ao longo do texto. Então vamos ver melhor. Primeiro discurso que a gente vai conhecer, o discurso direto. Esse vocês já estão mais familiarizados. Como assim discurso direto? É a transcrição exata da fala dos personagens sem participação do narrador. Ou seja, quando eu falo assim, João disse, estou com fome, tem alguma interferência do narrador? Não, o narrador literalmente só está dizendo, né, no caso, a fala do jeito que o personagem falou. Então, a gente consegue ficar mais próximo, né, da história. Por quê? Porque a gente consegue se imaginar nesse contexto. É como se a gente estivesse escutando alguém falar, estou com fome. Ou seja, né, nesse tipo de discurso, a gente precisa de alguns verbos, né, que vão indicar a fala do personagem. Por exemplo, aqui, João disse. Aqui embaixo, o réu falou. Então a gente pode usar João disse, João falou, João perguntou, indagou, ok? Esses são verbos que a gente vai precisar usar para enunciar a fala dos personagens. Quando a gente fizer isso, antes da gente enunciar, a gente precisa se atentar à pontuação. Ou seja, quando vocês forem colocar a fala do personagem, ou seja, se vocês quiserem, né, fazer o discurso direto, vocês não podem esquecer dos 2 pontos depois do verbo, né? E de colocar ou entre aspas a fala, ou vocês vão começar com o travessão, ok? Escolham um dos 2. Ou coloca entre aspas, não esqueçam de fechar aspas, tá bom? Se começar tem que fechar, tá? Ou coloca só o travessão mesmo. Lembrando que nas 2 situações precisa ter os 2 pontos, precisa ter, gente, ok? Se não tiver, além de perder ponto, por exemplo, na redação, além de vocês perderem na pontuação, vocês também vão perder na estrutura do texto. Por quê? Porque quando eu estou enunciando a fala, precisa dessa pontuação, ok? Vamos para o outro discurso, o discurso indireto. O que seria o discurso indireto? O indireto é quando tem a intervenção do narrador. Então, se a gente viu que o direto não tem a intervenção, só estou falando e pronto, a fala do personagem. O personagem falou isso. Aqui não, aqui vai ter a interferência. Como assim interferência? Vamos ver esse exemplo. João disse que estava com fome. Então, no discurso direto eu falei, João disse, 2 pontos, estou com fome. Então, eu coloquei a fala do personagem, do jeito que ele falou. Aqui não, eu só falei, João disse que estava com fome. Então, por exemplo, nessa situação, o narrador, ele falou do jeito que ele achou que cabia. Então, não necessariamente a pessoa falou assim, estou com fome. Ele não dá a entonação do personagem, a não ser que ele escreva depois, não é? Então, aqui nessa situação, a gente não consegue colocar na situação de forma tão fácil assim. Porque no discurso direto, a gente consegue se imaginar escutando. Aqui não, aqui realmente você percebe o narrador, ou seja, alguém está narrando para você. Não necessariamente você tem esse primeiro contato com a fala. Do mesmo modo aqui, o réu falou que era inocente. Então lá eu tinha dito, o réu falou, sou inocente. Aqui não, aqui eu percebo, né, que é como se a informação tivesse vindo de segunda mão. Por quê? Porque alguém está passando. O narrador falou que era inocente. Então aqui eu não consigo me situar, eu não consigo imaginar, eu não consigo escutar a personagem, ok? Ou seja, em terceira pessoa, quando eu falei, eu estou recebendo a informação de segunda mão. Como assim? Porque aqui eu estou falando de alguém, não é? Parece que alguém está falando de outra pessoa para mim, ou seja, é a terceira pessoa do discurso. Lembre-se das pessoas do discurso. Primeira pessoa, no caso sou eu. Por exemplo, se eu estou falando da minha história, enfim, eu vou falar, eu fiz isso, eu acordei,
no caso, eu, a primeira pessoa, ok? Estou falando de mim, no caso. Se eu falar com outra pessoa, por exemplo, eu estou falando com vocês, quando eu estou falando com vocês, é a segunda pessoa do discurso. Por quê? Porque é com quem eu estou falando. Agora, se eu for falar de outra pessoa, no caso aqui do réu, estou falando do réu. É a terceira pessoa do discurso, que é de quem se fala, ok? Então, perceba, no discurso direto, isso não fica tão explícito como o discurso indireto. Aqui realmente fica muito nítido a pessoa de quem estamos falando, ok? Além disso, tem uma outra categoria de discurso indireto. A gente acabou de conhecer o discurso indireto, só que tem o discurso indireto livre, ele vai ter uma peculiaridade. Como assim? É como se eu tivesse, como se eu tivesse fazendo uma fusão desses dois tipos de discurso. É um discurso indireto? É um discurso indireto, porque é o narrador que está falando do jeito dele. Só que ele, em alguns momentos, vai deixar transparecer uma espécie de discurso direto, ou seja, como se fosse a fala dos personagens. Vamos ver esse exemplo. João Fanhoso fechou os olhos, mal-humorado. A sola dos pés doía. Calmo miserável. Percebam, aqui é como se fosse um discurso indireto, né? É um discurso indireto. É o que o narrador está falando. João fechou os olhos, mal-humorado, enfim. Todo um discurso característico de discurso indireto. Só que o que acontece? A gente percebe aqui, ó, que eu destaquei, que calmo miserável. Você consegue imaginar o personagem falando isso, né? Parece que é o personagem que está falando. Só que aqui tem dois pontos, tem travessão, tem aspas, não. Então aqui não necessariamente é a fala do personagem, mas a gente consegue imaginar que é a fala do personagem. Aqui pode ser um pensamento que o personagem teve. Por exemplo, nesse contexto, né, ó, João, ele fechou os olhos porque o pé dele doía. Aí ele pensou, calo miserável. Mas espera aí, como assim você consegue juntar dois discursos? Porque eu vou juntar dois discursos? Porque eu vou dar uma expressividade. Quando eu falo essa fala do personagem, quando eu deixo essa fala transparecer, é como se eu estivesse enfatizando alguma coisa. Nessa situação, eu estou enfatizando que ele sentia dor. Tudo bem? Aí vocês percebem que isso fica bem mesclado? Eu comecei com o discurso indireto e aqui eu parecer um pouco, né, com o discurso direto. Mas para não ficar nisso, é direto ou indireto, é uma outra categoria, tá bom? Discurso indireto livre. Justamente por isso, que apesar de ser indireto, ele vai ter essa liberdade para explorar, né, a fala dos personagens, ok? Ou seja, vai relatar os sentimentos e os desejos. No caso, o sentimento de dor dele, né? E também a terceira pessoa, tá? Porque como é o discurso indireto, ele também vai ficar bem nítido que ele está falando de alguém, ou seja, a pessoa de quem eu estou falando. No caso, a personagem João Fanhoso, ok? Vamos fazer alguns exercícios, né? Para a gente conseguir visualizar isso melhor. Ela insistiu, me dá esse papel aí. Na transposição da fala do personagem para o discurso indireto, a alternativa correta é. Então, primeira coisa, o que a questão está pedindo? Ela dá aqui uma fala, vamos reconhecer, né? Está em qual discurso? Discurso direto, porque eu consigo perceber isso. Aqui tem a pontuação, né? Essa pontuação está me dizendo isso. Aqui também tem um verbo, né? O verbo que eu vou colocar antes de enunciar a fala, tá bom? Então aqui eu já sei, é o discurso direto, ok. O que a questão está pedindo? Ela está pedindo para eu pegar esse discurso e transformar no discurso indireto. Então vamos ver, aqui tem algumas opções, né? Vamos ver a que fica mais correta, né? Ela insistiu que desse aquele papel aí. Será que está correto, aquele papel aí? Não, esse termo aí, ele está dentro do contexto da personagem, ou seja, ela falou, me dá esse papel aí. Só que se você está vendo de fora da situação, você também vai usar o termo aí? Não, você vai usar o termo ali, não é? Porque você não é a pessoa que está falando, você está vendo de fora. Então, de cara, a gente já não vai marcar o que tem aí, tá? Nem essa, nem essa, nem essa, ok? Então, ou seria a B, ou seria a E, ok? Então, vamos lá. A B. Ela insistiu em que me desse aquele papel ali. Em que me desse? Esse me... ele é o quê? Primeira pessoa. O que é que você tem a ver com a fala da personagem? Nada. A fala dela, ela quer o papel.
a personagem está falando. Se você está vendo de fora, você vai usar me? Não tem nada a ver você se colocar. Então, a gente já sabe que essa é errada. Logo, a certa só pode ser vamos ver, né, para conferir. Ela insistiu em que lhe desse, tá certo? Lhe, ó, terceira pessoa, lhe desse aquele papel ali, ou seja, referente à terceira pessoa, você está vendo de fora, ok? Então, seja a alternativa Outro exercício. Identifique o tipo de discurso no trecho abaixo. Então, eu vou ler esse discurso e vocês vão prestar atenção, tá bom? Aí vocês vão tentar identificar um dos três. Discurso direto, indireto ou indireto livre. Então, vamos lá. Sente uma coisa no peito. Que coisa é a vida? Que coisa pior ainda é o tempo. Como eu era inocente. Como os meus olhos eram limpos. O homem tenta dizer alguma coisa, mas não encontra o que dizer. Apenas abraça a si mesmo, longamente. Depois sai caminhando, chorando, sem olhar para trás. O garoto fica olhando para a sua figura que se afasta. Também se reconheceu e fica pensando aborrecido. Quando eu tiver 40 e poucos anos, como eu vou ser sentimental? Então vamos analisar. Qual seria dos três discursos, né? Primeiramente, a gente já começa com uma informação mais abstrata, né? Como assim? É como se eu estivesse explorando o sentimento da personagem, né? Que ele fala, sente uma coisa no peito. Aí, como eu era inocente. Notem, aqui, sente uma coisa no peito, esse sente está em terceira pessoa. É como se eu estivesse falando de alguém. Ele sente uma coisa no peito. De repente, aqui eu coloco, como eu era inocente. Como assim? Aqui, de repente, está em primeira pessoa. Ou seja, é como se eu estivesse falando o que a personagem está sentindo, o que a personagem está pensando. Então aqui eu já tenho uma quebra, né? Eu já tenho como se fosse dois discursos. Preste atenção. Pronto, bem aqui quando ele falou do garoto. O garoto aqui. O garoto fica olhando para a sua figura que se afasta. E aqui tudo bem, né? Seria um discurso indireto. A gente já ignora o direto, que a gente não consegue ver as características do direto. Beleza, então ou é direto, indireto no caso, ou indireto livre. Só que aqui, o garoto fica olhando para a sua figura que se afasta, beleza. Também se reconheceu e fica pensando aborrecido. Quando eu tiver 40 e poucos anos, como eu vou ser sentimental? O que a gente percebe? Há uma fusão aqui, porque aqui é como se fosse um discurso direto, só que ele não se conclui. Por quê? Porque não necessariamente isso aqui é a fala da minha personagem, não. Eu estou mesclando esses dois discursos. Aqui parece que é a fala, mas não necessariamente é a fala, não se caracteriza como uma fala. Até em nível gráfico, a gente consegue ver isso. A gente não está vendo a pontuação, a gente não está vendo o verbo aqui de forma muito explícita. E no começo é um discurso indireto, ou seja, só pode ser um, já que ele mescla os dois, não é? É o discurso indireto livre, bom? Enfim, gente, a gente conclui nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Se não deu para entender, volta o vídeo, pausa, faz a observação de vocês, anota a dúvida de vocês, ok? Acompanhe a agenda de vocês, façam os exercícios da agenda que serão corrigidos, tá bom? E acompanhe o site da escola, vão lá, todo o conteúdo vai estar lá. E também o canal da escola, vocês podem rever todas as aulas, tá? Não só da minha matéria, como de outras matérias. E até a próxima aula.